E agora, fique por dentro dos assuntos ligados ao direito imobiliário com o colaborador da Rádio Justiça, o advogado e presidente da Comissão de Direito Imobiliário OAB Minas Gerais, Dr. Quênio de Souza Pereira. Doutor Quênio, mais uma vez, bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia, ouvintes da Rádio Justiça. Estamos aqui juntos mais esta terça-feira e o senhor esclarecendo pontos importantes do direito imobiliário. Hoje vamos falar aí sobre as polêmicas que envolvem os pagamentos das comissões dos corretores, doutor Quênio. Certamente, é uma questão bem relevante, em especial após o boom imobiliário, porque estamos constatando no dia a dia o crescimento de situações em que o corretor não consegue receber a comissão quando vende o imóvel em função da postura do proprietário do imóvel tentar afastá-lo da transação após o corretor ter feito um contato positivo que aproximou o comprador do vendedor. Essa questão realmente é bem interessante porque acarreta processos judiciais bastante complexos. Doutor Quênio, é sabido que a atuação desse corretor de imóveis, ele agiliza as transações imobiliárias. Através dele também, ele sabe contornar os choques de interesses entre o proprietário e os pretendentes à compra daquele imóvel. Então, pode-se dizer que a participação do corretor no negócio, ele evita a imposição de condições fora da realidade pelo proprietário, de quem pode, assim, até inviabilizar essa transação imobiliária? Certamente, Sérgio, o que acontece na prática é que a transação imobiliária é bastante complexa. Existem várias nuances que as pessoas do dia a dia desconhecem. Então o leigo ele não consegue entender como é que funciona a questão da avaliação do imóvel. Às vezes o proprietário ele tem um carinho tão grande com aquele imóvel dele que acha que vale muito, né? E tem pessoas que querem vender a sua casa, e quer com essa venda comprar 3 apartamentos para os filhos, um carro, viajar para o exterior. Quer dizer, a pessoa ela superestima o patrimônio que lhe pertence. Então, tem proprietários que, às vezes, impõem condições totalmente fora do mercado imobiliário. E isso acarreta até situações de vermos imóveis à venda por 3, 4, 5, 6 anos colocados no mercado, porque o proprietário não consegue entender o funcionamento do mercado. Tem proprietários, às vezes, né, que tem um imóvel de altíssimo valor e não quer colocar... não aceita a possibilidade de o comprador, o pretendente, oferecer um pequeno imóvel com parte de pagamento, que é comum, né? Há situações, inclusive, do proprietário achar que o pagamento em 3 parcelas é de médio prazo, não é curtíssimo prazo, isso é à vista. Então, tem situações em que o vendedor, por não ser um profissional do mercado, ele cria choques com o comprador a ponto de inviabilizar o negócio. A função do corretor é importantíssima porque ele consegue eliminar essas arestas, explicar o funcionamento, bem como para o comprador, em razão do comprador, às vezes, também fazer uma proposta fora da realidade. Então, essa função do corretor é que viabiliza a maioria das conclusões dos negócios imobiliários. O corretor realmente é um profissional muito importante para que ocorra o fechamento com maior celeridade. E, logicamente, o proprietário tem o direito de vender sozinho, ou locar sozinho seu imóvel. Só que, nesse caso, ele pode ter mais prejuízo do que com a suposta economia, caso não venha contratar uma intermediação por via de um corretor de imóveis ou de uma imobiliária. Nesse caso, um contrato mal elaborado, por exemplo, né, doutor Quênio? Certamente. A questão do contrato, as pessoas às vezes acham que é fácil, que é só pegar o modelo da internet e tudo mais. O que acontece é que quando o pagamento é à vista, a pessoa viu o imóvel, pagou à vista, tudo bem, não tem muito segredo. Só que o contrato é comum ocorrer um pagamento fracionado, um sinal de negócio, envolver um financiamento imobiliário, e também tem a situação aí de risco em relação à documentação do imóvel. Então, um detalhe é que esse contrato ele é fundamental para prevenir os choques que podem ocorrer no trâmite da negociação. Outro fator interessante é que quando esse contrato é elaborado por uma construtora, todos nós sabemos, né, que o construtor tem um bom advogado, e esse advogado ele faz o contrato parcial, visando proteger o seu cliente, no caso a construtora.
Então, é normal os contratos de construtora terem cláusulas que só protegem a empresa e não o consumidor, o adquirente. Então, cabe realmente o adquirente sempre ter uma consultoria jurídica para fazer inserir cláusulas que venham a equilibrar o contrato de compra e venda, tendo em vista que esses contratos, eles são bilaterais. E nada melhor do que pensar bem antes de fechar o negócio e colocar todas as dúvidas, as questões que podem gerar polêmica dentro do contrato, evitando assim qualquer choque de interesses no decorrer da transação. O corretor, ele tem que ser uma pessoa neutra ou ele acaba sempre pendendo para o lado do proprietário? É uma ótima pergunta, Sérgio, porque realmente as pessoas têm uma grande dificuldade de compreender o papel do corretor. Tecnicamente, historicamente, o corretor, ele trabalha para o vendedor, porque o corretor sem o imóvel, sem o proprietário do imóvel, ele não trabalha. Sim. Então, a mercadoria, né, que possibilita o trabalho do corretor é o imóvel. Esse imóvel pertence ao vendedor. Então, historicamente, o corretor deveria trabalhar para quê? Para promover a venda. Então, o cliente é o vendedor, tanto é verdade que 99% das vezes quem paga a comissão do corretor é o vendedor, porque ele trabalha para o vendedor. Agora, há situações bem interessantes quando o vendedor do imóvel coloca esse imóvel em 3, 4, 5, 8 imobiliárias, ou seja, faz um leilão do imóvel. Nesse caso, o proprietário cria uma situação que ele perde essa parceria com o corretor, porque ele entrega o imóvel para qualquer pessoa, é quebrada a relação de confiança. Então o vendedor, nesse caso, ele cria uma situação que estimula o corretor a trabalhar para o comprador. Porque se tem lá 8 imobiliários trabalhando com o imóvel, que é um absurdo, isso acontece inclusive nas grandes capitais e até gera um leilão ao inverso, ou seja, o comprador aproveita essa situação para fazer pechinchas, para reduzir o preço. E cada corretor fica aflito para querer vender, para ganhar comissão. Aí, nesse caso, em que ocorre essa verdadeira bagunça no mercado, o comprador é que acaba sendo beneficiado pelo trabalho do corretor. Então, no caso, o corretor, nessa hora, vai querer fechar um negócio de qualquer jeito, porque sabe que outra pessoa pode vir fechar no lugar dele, outra empresa, e aí vai criar uma situação de estimular o vendedor a reduzir o preço. Então, há realmente uma polêmica em relação a essa situação, polêmica essa que acontece em função do próprio vendedor descumprir a Lei 6.530, que estimula a venda mediante um corretor com opção exclusiva. Então, quando o corretor está com ele aquele imóvel de forma exclusiva, ele vai fazer tudo para vender pelo maior preço possível para beneficiar o seu cliente. Porque quanto maior o preço, mais ele ganha em termos de comissão, o corretor. Agora, se o proprietário quebra essa relação de confiança, essa relação de trabalho exclusivo, ele vai favorecer, então, que os corretores de imóvel venham a trabalhar a favor do comprador. Dr. Kennedy Souza Pereira, o corretor, ele é responsável por levantar toda a documentação do imóvel que ele está vendendo para, assim, dar segurança para o futuro proprietário? O corretor de imóveis, ele tem o dever de trabalhar com zelo, com cautela. Então, de acordo com o artigo 723 do Código Civil, né, ele tem que tomar cuidados de maneira a fazer uma venda segura para os seus clientes em geral. Então, cabe ao corretor checar se o imóvel, né, está registrado realmente em nome do vendedor, se não tem uma ação de cobrança de execução, uma penhora no imóvel que venha a colocar em risco a transação. Enfim, esses cuidados elementares devem ser tomados por qualquer profissional que venha intermediar uma transação imobiliária. Logicamente que quando se tratar de questões jurídicas complexas, como o inventário, uma questão de usufruto, dependendo da situação, né, deverá então o proprietário do imóvel contratar um advogado para verificar a documentação, podendo inclusive, né, o comprador com o seu advogado se inteirar melhor do assunto para ter segurança. Então aqueles cuidados elementares, dever do corretor realmente zelar pela segurança do negócio. E se for uma questão jurídica complexa,
que se contrate, no caso, um advogado especializado em direito imobiliário para que ocorra uma transação com maior segurança. Agora, o corretor, sabendo que o imóvel tem pendências graves, por exemplo, acontecem situações da venda de apartamento de cobertura irregular, que na prática trata-se de um apartamento no último andar, sendo que o proprietário desse apartamento acaba arrancando o telhado do prédio, invadindo o telhado e fazendo cobertura. Então, o corretor, como especialista, ele vai checar o registro imobiliário para verificar que se trata de um apartamento tipo e não de uma cobertura legalizada. Então, eu estou passando um exemplo que acontece muito no dia a dia, e nesse ponto cabe ao corretor explicar para o adquirente que está adquirindo um apartamento tipo e que há realmente uma ocupação, às vezes irregular, do telhado, e é um fator de risco. Ou seja, tem pessoas que vão comprar esse imóvel, mas sabendo dessa particularidade. O que o corretor não pode fazer é enganar o comprador, criar uma situação de lesar o comprador para obter uma vantagem financeira, no caso da sua comissão. Então, o corretor deve agir com ética, com honestidade, né, de forma a gerar, repito, segurança para a transação. E, logicamente, o corretor de imóveis poderá vir a responder, civil até criminalmente, se ele praticar um ato irregular que venha a lesar os clientes. Doutor Quênio, há também aquele caso que o proprietário que contrata o corretor, mas após ter apresentado um pretendente à compra, acaba dispensando o corretor para que ele não venha a concluir esse processo da intermediação. Ocorre que a venda acaba sendo ocorrido, fica efetivada essa venda. Nesse caso, é devida a comissão a esse profissional? Com certeza. Os tribunais de todo o país, o STJ, já pacificaram o entendimento, que é baseado no Código Civil, de que a partir do momento em que o corretor apresenta o pretendente à compra ao vendedor, e essa apresentação acarreta o fechamento do negócio, o corretor passa a ter direito ao recebimento integral da sua comissão. E tem situações, inclusive, de que o corretor, após a apresentação, o vendedor, de forma maliciosa, ele tenta excluir o corretor do andamento da transação para não pagar a sua comissão. Esse ato é ilícito e isso acarreta, inclusive, o surgimento de dezenas de ações de cobrança contra o vendedor, no qual ele é condenado a pagar a comissão integral do corretor, comissão essa que decorre do trabalho útil do corretor, que ele aproximou as partes. Ressalto, né, que os tribunais, inclusive, têm colocado a questão de forma muito clara, né? Ninguém é obrigado a contratar um corretor. O vendedor pode vender direto o seu imóvel sem qualquer intermediação, só que nesse caso ele vai correr o risco de fazer uma avaliação ruim do imóvel, um mau negócio. Então, a partir do momento em que o proprietário do imóvel opta pela contratação de um corretor, ele deve respeitar essa contratação e a partir do ponto que o vendedor conhece o comprador, ele não pode mais excluir o corretor daquela transação. E, logicamente, que aquele comprador, ele está vinculado ao corretor. Então, se o comprador conheceu o imóvel por determinado corretor, esse comprador não pode vir a procurar outro corretor para intermediar. Então, há um vínculo, né, quando ocorre a apresentação. Cabe ao corretor, inclusive, no momento que apresentar o imóvel ao cliente, fazer o pretendente assinar uma ficha de visita. Essa ficha de visita, né, essa confirmação de que o adquirente, o pretendente, conheceu o imóvel por meio do corretor, é que vai caracterizar, né, essa contratação, esse vínculo. E o comprador terá, no caso, né, que agir com ética. Ressalto que, infelizmente, há situações em que o próprio comprador entra em conluio com o vendedor. Imaginemos um imóvel de R$500 mil e a comissão seja 25 mil. Então, o que acontece na prática? Às vezes o comprador tenta seduzir o vendedor para que ele dê um desconto, excluindo o corretor, para não pagar a comissão. E o que acontece é que quando o vendedor ele cai nessa sedução, ele acaba reduzindo o valor e depois é condenado juridicamente, né, pelo juízo, em pagar a comissão do corretor independente do desconto. Ou seja, a relação tem que se pautar pela ética. Então, se há a mera apresentação do pretendente ao vendedor, cabe, no caso, o vendedor fechou o negócio, pagar a comissão do corretor. Esse ponto pacífico.
É porque nós temos a figura do corretor autônomo e também do corretor de imobiliária, né, doutor Kênio? Temos, né? O autônomo é aquele que não está vinculado a nenhuma imobiliária. E as imobiliárias, né, são estruturas maiores e tem também, Sérgio, a questão das imobiliárias ligadas a uma rede imobiliária, né, que realmente eu acho que é o negócio mais interessante, porque o proprietário às vezes acha que se entregar o imóvel para várias imobiliárias vai facilitar a locação. Ele cria com isso um leilão ao inverso. Agora, para evitar, né, essa insegurança com várias imobiliárias, a forma mais inteligente de trabalhar é entregar para uma imobiliária ligada a uma rede de imobiliárias, porque ele vai ter uma relação jurídica e de contratual de confiança com uma empresa, e essa empresa está ligada às vezes a 30, 40, 60 imobiliárias na mesma região. Então, as empresas ligadas a redes imobiliárias trabalham com muito mais eficiência, sendo que aquele imóvel entregue para aquela empresa vai estar anunciado em todas as imobiliárias parceiras, ou seja, se a rede tem 50 imobiliárias, aquele imóvel vai estar sendo anunciado por 50 empresas ao mesmo tempo, vai ter uma exposição visual, né, na internet, nos jornais, muito maior e vai facilitar a visitação do imóvel. E qual que é a grande vantagem? O proprietário vai ter a plena segurança de que não haverá venda em duplicidade, não haverá confusão no mercado, porque ele terá contato apenas com aquela empresa que ele confiou. Então, essa empresa que ele confiou é que tem essa parceria com esse grupo de imobiliárias, e a rede imobiliária se mostra hoje, né, o meio mais eficaz de se vender imóveis e locar. Então, realmente, eu acho que a rede imobiliária veio a facilitar, inclusive, a concessão da opção exclusiva, ou seja, o proprietário entrega apenas uma imobiliária e essa imobiliária, com as suas parceiras, promove o imóvel através de dezenas de empresas. Realmente isso é uma postura muito mais inteligente e lucrativa para o proprietário ou para, no caso, vamos colocar assim, até para o comprador, que vai ter mais facilidade de visualizar o imóvel via internet. Está certo. Doutor Kênio, como é que podemos, então, perceber as várias nuances que envolvem os negócios imobiliários, sendo sempre importante o auxílio do corretor? Ante isso, o que esses profissionais podem fazer para que estejam sempre atualizados e capacitados para atender os clientes, para a gente fechar a participação do senhor hoje? É importante que os corretores, né, os diretores de empresa, se atualizem em relação às novidades do mercado, em relação às leis, porque a intermediação imobiliária é altamente complexa, porque ela envolve o Código Civil, a Lei Clinato, a Lei 4.591, a Lei de Incorporações, até mesmo o Plano Diretor, enfim, são diversos diplomas legais que são aplicáveis ao mercado imobiliário, e lembrando, inclusive, a parte cartorária, a Lei 6.015, né, que regulamenta as questões dos cartórios no nosso país. Então, o corretor, quanto mais preparado, né, quanto mais cursos ele fizer, quanto mais ele estudar a matéria, ele vai poder atender melhor a sua clientela e, logicamente, evitar riscos, né, que podem vir a causar aborrecimentos. Outro fator é que os clientes hoje estão muito mais atentos. Eles estão checando, né, se realmente o imobiliário, o corretor, tem capacidade técnica para atendê-lo. Um fato que tem levado, né, até alguns profissionais a ter surpresas é que os clientes hoje eles têm acesso ao Google, né, à internet, e pesquisam antes de ir ao médico e procurar um advogado, um engenheiro. Então, todo mundo hoje tem muita facilidade de se informar. E aquele profissional, quando realmente ele não está apto, ele acaba sendo surpreendido, às vezes, por um cliente que sabe mais do que ele. Então, é importante que o corretor, né, o advogado, quem atua na área imobiliária, esteja realmente atualizado no dia a dia para prestar um serviço de melhor qualidade, inclusive, com isso, fidelizando o cliente de maneira a que ele venha permanecer na sua empresa por muitos anos. Está certo, doutor Kênio. Com essas informações, quero agradecer a participação do senhor, que é presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB de Minas Gerais, diretor da Caixa Imobiliária e também conselheiro da Câmara do Mercado Imobiliário e do Secov de Minas Gerais, o doutor Kênio de Souza Pereira, que encerra assim o nosso Revista Justiça de hoje. Doutor Kênio, muito obrigado. Por nada, foi um grande prazer. Até terça-feira que vem. Até a próxima terça. E assim o Revista Justiça de hoje vai ficando por aqui. A apresentação de Sérgio Duarte, produção e edição Natália Nascimento.
Trabalhos técnicos Vidigal Barbosa. Coordenação de jornalismo Arthur Filho. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal. Continue na Rádio Justiça em 104,7 ou reveja o nosso programa na internet no www.radiojustiça.jus.br. Você fica agora com o Giro no Mundo, na participação, na apresentação de Bárbara Michelini. Um ótimo dia e até amanhã. A Rádio Justiça apresentou Revista Justiça.